Olá, bem-vindos a mais um Bit a Byte, podcast da NV7, que transforma tecnologia em estratégia para os líderes hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que deveria estar no topo da lista de prioridades de qualquer CEO executivo, né? Que é a cibersegurança. Mas vamos com calma. A gente não quer jogar aqui nesse episódio discurso técnico, produtos e siglas ou jargões. Então, hoje, com o Paulo e o Sérgio aqui, que eu vou apresentar daqui a pouco, a gente vai direto ao ponto e é o que importa. O que você, líder, precisa saber para manter a sua empresa protegida. E para isso, tenho dois grandes caras aqui, amigos queridos, Sérgio Dias e Paulo Brito, verdadeiros estrategistas em cibersegurança. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Bit a Byte. Vou falar um pouquinho de vocês, bem rápido, para apresentar. Paulo, amigo querido, como eu disse, administrador, pós-graduação em economia, meu parceiro, minha primeira faculdade foi economia também. Começou a trabalhar desde cedo no restaurante da sua mãe. É uma imigrante portuguesa que construiu sozinha, né, Paulo, um negócio aqui em São Paulo de sucesso. Então, Paulo, desde a infância ali, já mostrava ali o tino comercial, né, vendia balinha na rua, vendia geladinho, né, em Brasília não é geladinho, é din-din. Iniciou sua carreira na IBM, né, Paulo, e construiu aí essa base técnica há mais de 10 anos, foi para a McAfee, e hoje é Country Manager aí da Forescout, né? Então, um cara com muito conhecimento. Que prazer ter você aqui com todo esse conhecimento, Paulo. Além de tecnologia, o Paulo tem outras coisas, né? Amante de mangá, tudo que é japonês aí. Tudo que é cultura japonesa. Amante de esporte, joga tênis, que eu sei. E um apaixonado por cozinhar e videogames, né? Cozinhar da mãe, com certeza, isso vem, né? Então, o Paulo é filho da famosa Dona Rosa, né? Do restaurante Academia da Gula. Por favor, vão conhecer. Então, ele dedica tecnologia e hobby que trouxe você, né? Que trilha essa sua trajetória. Sérgio Dias, também aqui, né, Paulo? Acho que você vai concordar comigo, dispensa palavras. Um pernambucano bravo, apaixonou-se por tecnologia já aí aos 14 anos, programava profissionalmente, graduado em ciência da computação, iniciou sua carreira de suporte técnico em redes, mas encontrou sua vocação em 2004, né? Veio para São Paulo, ou seja, 21 anos já que o Sérgio está aqui, para trabalhar na Microsoft. Em 2010, migrou para a área comercial, desde lá não saiu. Né? Então, conhece muito esse setor, né? E hoje lidera a reestruturação de vendas da América Latina na Pico Security, né? Uma figurativa na nossa comunidade, né? Eu te conheci quando cheguei aqui. O Sérgio fundou o Sampasec, inclusive está com a camiseta. Toda quarta-feira, uma vez no mês, procure esse evento, é sensacional, todo mundo deveria ir. O Pedal no RSA Conference, que é incrível e que reúne muitos clientes, amigos e por aí vai. Né? 50 anos, né, Sérgio? De muito entusiasmo, sempre buscando aprendizado, sempre trazendo novas conexões. Mas eu tenho certeza que o seu maior orgulho chama-se Bruna, né? Bruninha. Que é sua filha, e eu sei que você tem um amor imenso por ela. E eu gosto de trazer, né, como a gente chama de mini bio, né? Dos meus convidados, do profissional, mas como a gente vai falar muito nesse episódio, do humano. E vocês são duas pessoas incríveis fora desse nosso mercado de cibersegurança. Então, de verdade, obrigada. Que orgulho ter vocês aqui no Bit a Byte. Sejam bem-vindos. Obrigado. Paulo, a gente sabe que os custos globais com crimes cibernéticos, né, isso é uma pesquisa recente, ele deve atingir em torno de 10 trilhões até o final desse ano de 2025. Isso falando em números globais, mundo. O Brasil, ano passado, pagou aos atacantes em torno de 5 bilhões. O Brasil é o 5º país do mundo que mais paga resgate para esses atacantes, né? Então, esse é um aumento muito significativo em relação aos 3 trilhões que a gente registrou em 2015. Olha a diferença. 3 trilhões em 2015, 10,5 trilhões em 2025. Né? E esse crescimento nada mais reflete do que essa sofisticação em relação aos ataques e essas novas estratégias, né, dos atacantes. Então, como que para você, né, diante desse cenário que eu disse agora, né, surge uma pergunta, e muitos clientes me perguntam isso. Quais são as novas regras do jogo da segurança digital? Perfeito. Bom, primeiro aproveitar aqui para agradecer demais pelo convite, pela presença. Tá aqui do lado de duas pessoas que eu admiro muito, né? Inclusive, você sabe que eu venho de outra vida que meio que concorria e eu sempre olhava, nossa, essa mulher é muito brava, queria muito conhecer ela. E aí, vim aqui para o Forescout,
E eu tô super feliz de ter feito essa conexão com Obrigada. você. Não sou brava, não. É só a cara. Em porque você tem que poucos manter, meses né? já virei fã. Inclusive, não só de você, também do primeiro podcast foi incrível, da Débora e da Letícia. E tô super feliz de estar aqui. Então, Obrigada, novamente aqui, reforçando agradecimento e gratidão por estar aqui com vocês, principalmente ao lado do Coxa e você. E aí você depois Então, descobriu que eu não sou brava, né? Eu sou... não, tem um excesso de energia. Braba. 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 É questão de... Excesso de energia. Ela tem um postura. excesso de energia que muitas vezes é confundido. As pessoas não estão acostumadas. Mas tem uma diferença do brava e do braba. Verdade. O braba verdade. que é aquela que faz acontecer. Né? E aí, olhando toda a sua história, prazer é a gente meu. sabe... Eu vejo muito... Um pouco do histórico da minha mãe, um pouco com você. Daquela mulher que brigou, batalhou, foi contra o mundo e tá aí. Obrigada, colhendo querido. seus frutos. Então, de novo, Daqui a pouco eu só vou chorar reforçando... aqui no podcast. Eu conheci gente. a mãe dele, é um elogio incrível, viu? Porque Olha, é uma mulher forte mesmo. Vale um podcast só falar dela. Vai lá. Mas, enfim, respondendo sua pergunta, de fato é algo extremamente preocupante, esses números, e eu nem sabia que estava nesse nível. É realmente extremamente preocupante. Eu sabia que o Brasil sempre está ali nos top. E você perguntou sobre as regras, né? Fundamentalmente, ainda o jogo é o mesmo. É você proteger o maior número de vetores possíveis dentro da companhia. Só que as regras sim mudaram. As estratégias mudaram. Por quê? Porque hoje o vetor aumentou. E aumentou de um jeito drástico, né? No sentido de dispositivos, de IoT, de OT, de nuvem. As pessoas trabalham de formas diferentes, então não é só no escritório, trabalha de casa da VPN. Então, assim, tem uma pluralidade aí. Então, o vetor está muito grande. O pessoal fala muito de superfície de ataque expandida, porque ela está expandida de uma forma... não alarmante, porque isso traz um business, uma flexibilidade, um ganho para a companhia que compensa muito isso. Mas é claro, quanto mais você aumenta o perímetro, mais você tem que proteger. Então, hoje, as companhias têm que se aderir de mais processos, mais estratégias, mais tecnologia para você cobrir isso. Então, e por que outra parte da nova regra, do novo jogo? Porque as técnicas de ataque também estão muito mais avançadas. Então, hoje, o setor de cybercrime está muito profissionalizado, né? Eu acho que o pessoal viu muito dinheiro com Bitcoin, com tudo como eles conseguem ver. E você vê todo tipo de ataque hoje. E aí, hoje tem inteligência artificial, tem deepfake, tem automatização. Mesmo os ataques mais antigos estão sendo estão sendo melhorados, aprimorados de uma forma... Antes você recebia um phishing... Você sabia que era um phishing. Tava muito assim. Hoje não. Era mais simples, né? Você via um erro de ortografia. Era mais simples, você via ali um domínio estranho. Tava fácil. Hoje não. Hoje tá muito direcionado. Hoje tá um jogo que você precisa trabalhar muito mais a conscientização do usuário. Você precisa trabalhar uma cultura muito mais forte. Então, o jogo acaba... A fundamento é o mesmo, mas a estratégia de como você fazer tá completamente diferente. Bem mais complexo, bem mais numa necessidade de acompanhar a modernização para o bom e para o mal, como, por exemplo, a inteligência artificial. Sabe que a inteligência artificial, acho que ela veio para ampliar aí esses vetores de ataque, se a gente pode dizer assim, né? Eu dei uma palestra recentemente e o mais engraçado desse tema é porque antes ele era muito discutido entre nós da tecnologia, né? E aí eu fui dar uma palestra para alguns empresários e aonde a maioria ali entende de tecnologia, mas aquela tecnologia básica, né, o ChatGPT. Ele falou assim, Cássia, como assim resgate de dados ou você paga para o atacante? Aí eu fiz uma analogia. Falei assim, imagina que você vai casar hoje e seu terno, o vestido da sua noiva tá tudo em um armário. Você chega em casa, sua casa tá toda fechada e seu casamento é hoje. E o atacante fez o quê? Olha, você vai ter que me dar 100 mil para eu abrir o seu armário para você casar. Você pagaria ou não pagaria? Ele falou, pagaria. Então eu falei, exatamente isso. Então você imagina que os dados das empresas são sequestrados, criptografados e você não vai ter acesso. Então para você ter a chave disso, você vai ter que pagar. Então está muito mais sofisticado definitivamente, né? E adicionando um pouco aí, o Brasil é um celeiro muito bom para esse tipo de ação do cybercrime, porque
da mesma forma do crime normal, eu gosto muito dessa analogia que você fez, Cássia, porque quando a gente fala com os executivos, a linguagem dele é outra. Ele não quer falar de cybercrime, ele não quer entender o que é ransomware, ele não quer entender as nomenclaturas que a gente tem. Mas ele entende muito bem ganha e perda, dinheiro, risco, ele vive disso, né? Desde que criou a empresa ou assumiu como gestor. E o Brasil, ele tem uma característica de que nós somos muito bons de investigação, nós somos muito bons de identificar, né? Identificar o criminoso, seja ele cibernético ou não cibernético, mas a gente é muito ruim de aplicação de lei quando não é compliance. Ou seja, que se eu crio uma lei, se eu crio uma conformidade e a empresa que está totalmente correta, ela não cumpre, eu consigo multar essa empresa. E eu consigo prejudicar a empresa se ela não cumprir. As leis que criamos aí recentemente, né, e que vivemos sempre. Mas na hora que você pega um cybercriminoso que está atacando, que está roubando, é a mesma coisa que tinha se o cara tem um banco, entrou no seu banco e ele tirou seu dinheiro. Se ele está roubando os seus dados, e mesmo que eu pegue, qual é a chance dessa pessoa ficar presa por um longo tempo, de você realmente acabar com aquela quadrilha que foi formada por cybercrime? Então, esse número que você falou, que gera a terceira maior economia do mundo, né, perdendo para Estados Unidos e China. E China, exatamente. Isso, no Brasil, é um celeiro maravilhoso. Por quê? Porque como nós temos, infelizmente, a impunidade, faz com que se crie um incentivo maior para que as pessoas olhem o nosso país como um país de fonte de ataque. E aí a gente fica meio refém. E a solução é proteger, 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 porque fazer a lei cumprir, ela pode até acontecer, mas vai demorar bastante e às vezes as empresas não conseguem se recuperar de um ataque desse, como a gente viu falando de coisas físicas, empresas grandes, por exemplo, que tinham estoques, não tinham seguro, sofreram incêndio, perderam isso tudo e a empresa não veio a continuar sua operação. Então, imagina que, né, eu vou trazer esse mundo da analogia, um cyberatacante, ele vai tocar fogo em todos os seus produtos, né, toda a sua informação, caso você não consiga ter acesso a ela, seja fazendo resgate ou restaurando backup, que pode também inoperar a operação durante um tempo bastante grande. Eu já vi isso acontecer, realmente não é uma experiência boa para quem sofre. Só para fechar essa pergunta, e aí eu vou fazer uma outra para você, Sérgio. Eu enxergo hoje, e eu acho que isso deveria ser uma prioridade, principalmente nessas empresas grandes, e aí quero a opinião de vocês sobre isso, que é o seguinte: eu acho que hoje um produto ou negócio dessa empresa, ele não pode ser lançado sem estar atrelado à tecnologia. Por quê? Né? Hoje você... acho que a gente pode falar de um caso que foi público, né? E esse caso foi público mesmo, que foi a Braspress, né? A gente sabe que ela foi atacada, né? O próprio sócio fundador fez um texto gigante no LinkedIn. E a Braspress, ela sempre foi muito preocupada, como você falou, Sérgio, com o ganha-pão. Então, a Braspress, ela investe com o quê? Caminhão, motorista, produtos, né? Entrega, logística no geral. E muitas dessas empresas, eles não olham para a tecnologia. E eu acho que hoje passou o tempo em que a tecnologia era vista separadamente do negócio. Eu acho que, mais do que nunca, a tecnologia ela tem que estar atrelada ao negócio. Né? Então, eu acho que isso é uma ponderação que vale aí, e talvez até como dica, né, para os CEOs e os executivos olharem para isso. Né? E aí, Sérgio, vem uma pergunta para você. Então, né, pegando esse gancho, então muitos executivos ainda eles não têm uma plena consciência crescente das ameaças de ataque, de deepfakes e de vulnerabilidades, como o Paulo ali falou, né, inteligência artificial. Então, na sua opinião, qual a ameaça emergente que ainda não recebeu, né, diante de tantas, mas na sua opinião, né, qual seria essa ameaça emergente que ainda não recebeu a atenção devida desses executivos, desses CEOs, desses líderes empresariais? Esse é um ponto muito interessante, porque você pegou esse caso aí específico e as pessoas colocam assim: o que é meu negócio? Né? Então você pega, por exemplo, qual é o negócio da Coca-Cola? Né? Quem estudou, o pessoal que faz marketing, né? O negócio da Coca-Cola é logística. Ela tem como missão que você não demore 100 metros para você chegar perto de uma Coca-Cola. Um banco, normalmente, a pessoa fala assim, é um lugar que eu vou lá e guardo meu dinheiro. Não, é um lugar que você vai lá para pegar dinheiro, para poder fazer dinheiro virar dinheiro. Então, essa visão do negócio, ela tem muito forte.
A tecnologia entrou nessas empresas meio que sem querer. E essas pessoas, elas sabem que a tecnologia está lá, porque todo dia ele usa um computador, ele usa e-mail. O que ele não tem é visão de risco. E aí eu diria que o que está faltando, infelizmente, ainda está faltando conscientização, por incrível que pareça. Pessoas, material humano. E aí vem daquela coisa seguinte, quantos CEOs entendem sobre contabilidade e como funciona a contabilidade da área de negócio que ele atua? Poucos, muito poucos, têm uma visão grande, mas houve uma conscientização. Ele tem uma equipe muito bem montada, que chegou lá e viu fiscalmente o que tem, que explicou para ele os itens que ele precisava, né? Seja legislação, seja financeiro, para poder dar para ele o poder de decisão, dizer, olha, eu gostaria que a gente fosse para essa operação fiscal, que a gente montasse uma fábrica lá não sei aonde, onde a gente consegue importar matéria-prima, que a gente vai fazer isso. Isso um CEO sabe, dentro da operação dele. Sim. E, de novo, a gente precisa levar, do ponto de vista tecnológico, essa mensagem com essa simplicidade. E aí eu acho que o que falta é a gente entender e fazer bem o nosso básico. A gente continua errando nisso. E é engraçado porque quando eu vim morar aqui em São Paulo há 20 anos atrás, a gente discutia isso. E a gente continua discutindo essas mesmas coisas. Muitas empresas amadureceram e você consegue saber quem são elas. Quando você tem uma conversa com uma pessoa do time, não é com o executivo principal, não é com o CISO, né? Quando você vê a estrutura e você conversa com uma pessoa do time, ela tem uma consciência muito clara do negócio da empresa, qual é o papel dela dentro da organização. Então, o que está faltando para a maioria desses executivos é começar a entender e construir uma equipe que traga para ele o investimento em pessoas. E aí, assim, eu pego muito forte, né, a experiência da própria NV7. O que a NV7 hoje se destaca e é diferente, né? Porque fez o Bit a Byte, né, trazendo um podcast com uma visão diferente? Não. Porque ela está olhando muito o lado humano, seja na venda, seja na entrega, seja na formação. A gente teve uma conversa sobre isso. E aproveitar, não só para agradecer o convite, né, uma honra estar com o Paulo aqui. Ele vem de uma história muito bonita. Eu tive essa possibilidade de conhecer ele. Cássia, você é uma amiga, irmã. E a gente voltando a falar de pessoas. Alguém que eu confio, né? E nessa brincadeira toda da gente, todo mundo sabe que o pernambucano é um pouco desconfiado, mas você é uma das pessoas que eu confio. E eu queria aproveitar, falando de pessoas, né, para parabenizar a Cíntia. Porque, assim, é um nível de organização, é um nível de qualidade que a gente vê que tem muito carinho. E nisso, voltando para a sua pergunta, é isso que falta nas empresas. Falta olhar o lado humano de forma correta. Lado humano em contratação, em conscientização, em cultura. A gente tem que trazer a cultura. Todo mundo hoje sabe usar um computador. Todo mundo hoje sabe proteger o seu iPhone porque sabe que, né, o seu celular, o seu dispositivo, porque sabe que pode ser assaltado no meio da rua. Então, a preocupação, ela existe. Só que ela precisa olhar para o lado humano. E aí, esse lado humano, o que é que ele vai fazer? Ele vai explicar, ele vai criar processos. Qual o grande problema? E eu posso falar isso porque eu trabalho na área de tecnologia em fabricantes de software há mais de 20 anos. Todo mundo se preocupa em comprar os produtos e às vezes você faz a pergunta que normalmente os vendedores, meus colegas, me perdoem se eu vou machucar alguém aqui, mas as pessoas não perguntam uma coisa muito simples, que eu aprendi lá nos 14, 16 anos. Para que você precisa disso? Que problema você está pensando em resolver? Quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com pessoas e dizer, mas não seria melhor você olhar a tua gestão de risco para você pegar esses malwares que estão crescendo, tudo isso, e você endereçar o que é prioridade para a empresa, o que é prioridade para o negócio? Como é que você vai conversar com o executivo e explicar para ele, com base naquilo que eu falei inicialmente, essa é a sua prioridade. A Baspress, você falou, ela trabalha com logística, perfeito. Como é que a operação de logística dela pode estar mais segura? Mas não só isso, o que é que poderia deixar ela vulnerável? O que é que poderia deixar ela frágil financeiramente? E esse conceito vem de pessoas que se preparam. Então, não é porque hoje eu aprendi Firewall e todas as tecnologias, né? Não vamos falar letrinhas, mas eu tive todas as certificações do mundo.
eu ainda preciso falar a linguagem de negócio. E a linguagem de negócio está na rua. Está em conversar, está em aprender, está em perguntar. Eu acho que isso é muito importante. Então, o que é que falta eles investirem que eles ainda não investiram? Eles têm que olhar com a mesma maturidade que ele olha para os recursos humanos da empresa, que ele olha para a área financeira da empresa, ele tem que olhar para a área de tecnologia. E aí, a área de tecnologia não é um bando de cara que entende de computação. A área de tecnologia é um bando de pessoas que se preocupam com o negócio e operacionalizar, seja da parte de infraestrutura, seja da área de aplicação, seja da área de banco de dados e, atrelado a tudo isso, permeando tudo isso, segurança. Atuando em cada uma dessas capas. Aí sim, ele vai ter. Agora, enquanto as pessoas olharem para a gente como custo, eles vão estar enxergando errado e a gente também tem que aprender a se vender como solução. E cada dia eu digo, a gente vem vendo pessoas, né, que a gente tem orgulho, né, de poder trabalhar com, né, são nossos clientes, digamos, a gente chama até de clientes preferidos, que eles estão preocupados com os negócios. E quando eles chegam para a gente, ele não chega, eu quero comprar esse produto. Ele chega para a gente e fala assim, eu tenho um problema para resolver, eu queria que você me ajudasse. Esse é o cliente maduro, né? Exato. E aí, para esse cliente, não é o Sérgio da Picos, nem o Paulo da Forescout, nem o fulaninho da empresa ABC. É a NV7. Porque a NV7 é que vai, junto com o nosso apoio, junto com a nossa visão, construir uma jornada. A NV7 e o papel muito forte que ela tem nesse ponto de vista de ser um integrador. Né? Então, essa missão de pessoas, ela não está somente dentro da empresa, mas está para quem você está trazendo para dentro da sua empresa em conjunto. Então, assim, é complexa a resposta? Porque a pergunta é muito complexa. Mas, de novo, olhe para as áreas de tecnologia da mesma forma que você sabe olhar há muito tempo para outras áreas da sua empresa que, teoricamente, não são áreas fim. Finanças não é uma área fim. Jurídico não é área fim. Mas você tem sempre um escritório de advocacia bom para te ajudar. Porque você sabe que isso é relevante. Exatamente. Você tem sempre um cara financeiro, porque você sabe que você tem um bom cara financeiro, ele vai te ajudar. A área de tecnologia tem que estar no mesmo nível. Sérgio, obrigada aí pelas palavras. Eu concordo com você. É uma pergunta complexa, né? Mas, ao mesmo tempo que ela é difícil, né? E aí, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Quem é a Cíntia, né? Que o Sérgio citou. Cíntia é a pessoa responsável, né? Nossa gerente de marketing na NV7, que tem feito um trabalho brilhante aí nas redes sociais, nas mídias, né? Ela não está aqui, mas está ali por trás das câmeras. Então, eu corroboro aí com o seu elogio, né? A Cíntia é uma pessoa incrível. Falo que ela é meu braço, minha perna, direita, esquerda. E no final do dia, a Cíntia é minha chefe, né? Ela não gosta que eu falo isso, mas a Cíntia, ela manda em mim no final do Estamos dia, aqui né? porque... É porque a Cíntia mandou, exatamente. Mas a NV7 trabalha, assim, e eu acho que isso foi uma coisa que eu descobri com ambos, né? Você um pouquinho antes e o Paulo um pouquinho depois. E realmente, assim, né? A liderança da NV7 que eu quero imprimir na NV7 é o seguinte: você não ser uma empresa de nota fiscal. E às vezes eu acho que uma Braspress da vida acha que é só emitir nota fiscal. E tem tudo isso que você falou por trás, né, Sérgio? Então, acho que é muito esse caminho. Então, quando você humaniza as coisas, vamos dizer assim, né? Como quando você olha para o RH, quando você olha para a TI, você conscientiza a empresa inteira. Não só a área de tecnologia, né? Mas é uma pergunta que vai muito além, mas que a gente tem que estar observando e que precisamos estar atentos a essa questão, né? E é uma coisa de pessoas para pessoas. Na empresa anterior que eu vim, ela também era parceira da NV7. E um dos clientes passou por uma dificuldade. Isso é a coisa mais normal do mundo. E eu diria que essa é a hora que você escolhe com quem você vai ficar por muito tempo. E aí eu tive o prazer de ver um trabalho todo da equipe técnica, né, envolvido, Renato, outras pessoas, né, a Jéssica, que é a gerente de conta, preocupada, indo todo dia no cliente, e aí o pessoal fala, vendedor ele tem que estar trazendo coisa nova. Não, o vendedor ele tem que estar cuidando do cliente, ele é referência para negativo e positivo. Então, comentei, assim, é um todo, sabe, Cássia? É um todo, né, de quando todo mundo está bebendo dessa mesma fonte, de olhar para as pessoas, olhar o lado humano, e na hora que o cliente precisa, que essa é a hora crítica. Tem uma crise, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está endereçando, tal. E aí é engraçado que movimenta, porque quando eu fui falar com a pessoa que trabalhava comigo, né, mais técnica, eu disse assim, não, eu já estou vendo isso, que assim, é tão natural
essa comunicação e essa doação que é feita do lado do ser humano, que a gente começa a se doar também. Então, eu também paro de fazer o que eu estou fazendo para ir me preocupar com esse parceiro, com esse cliente, porque a gente sabe que isso é importante para todo mundo. E aí o cliente também começa a ver você como importante e continua tendo um relacionamento frutífero. Isso é o lado humano, de novo, em todos os sentidos. E eu sei que está meio poético, mas eu acho que é isso que está faltando um pouco no nosso mundo de hoje. Mais empatia, mais olhar para o ser humano, mais se preocupar, né? O dinheiro, ele vem naturalmente quando você faz um trabalho desse. As pessoas sabem que a gente está aqui com objetivos de negócio. Mas se a gente começa a cuidar um pouco mais e garantir, somente nessa nossa área que é muito sensível, a gente consegue gerar resultados melhores e ainda se divertir no final das contas. É verdade. Eu gostei da sua resposta, Sérgio. Apesar de complexa, eu confesso que eu esperaria outra coisa. Achei que você ia falar alguma coisa relacionada a uma solução nova ou falar um pouquinho da Pix. Mas foi muito bem colocado essa questão do que seria a atenção devida desses líderes empresariais que eu coloquei aqui, né? E eu acho que está faltando um pouco isso mesmo, a coisa da humanização. Está todo mundo muito robotizado, né? E aí, Paulo, volto para você então, né? Você que é um especialista aí de OT, IoT, né? A gente já falou um pouquinho, mas o Paulo, né, trabalha na Forescout, né? A NV7 trabalha com essa solução, gostamos, temos vários clientes aí em conjunto. E aí, Paulo, com o aumento dessa adoção de tecnologias, né, como nuvem, internet das coisas, as vulnerabilidades que têm se expandido aí, teve uma pesquisa da PwC que relatou que em 2024, ou seja, ano passado, 76% das empresas enfrentaram dificuldade para manter a segurança dos seus dados enquanto implementavam novas tecnologias, né? Então, com esses novos vetores de ataque, né, que a gente falou ali mais cedo, se você fosse um hacker, eu adoro fazer essa pergunta de colocar os mocinhos na cadeira dos bandidos, vamos dizer assim, né? E o Paulo, gente, ele tem essa cara de mocinho, ele é mocinho, um cara do bem. Mas, Paulo, se você fosse um hacker, agora, em 2025, como atacaria uma grande empresa? E o que tornaria essa empresa vulnerável? Perfeito. Saia do seu papel de mocinho e vá para o papel... Colocar o capuz, né? Botar aquela imagem que o pessoal tem do hacker, aí a né? luz do estúdio. Antes de implementar picos, né? E antes de implementar o Forescout também. Mas assim, existem, como a gente já mencionou, existem uma modernidade de novos ataques. Alguns antigos ainda funcionam bem, como um DDoS, né? Inclusive usando IoTs a favor, de usar bots a favor para... Mas o que eu vejo, assim, que tem... Assim, eu já vi algumas engenharias dentro de clientes e prospects absurdo. Assim, a nível de roubar dispositivo de uma área mais remota da empresa, porque empresas muito grandes geralmente protegem muito bem o core, o campus, mas às vezes tem alguns elos mais fracos, seja em lojas, se for varejista, seja em agências, se for banco. E ali havia um ponto de entrada à rede. E ali eu vejo que está acontecendo até ataques físicos, de a pessoa clonar uma máquina e ela consegue ingressar na rede. E assim, esse é um jeito. Existem outros jeitos que, de novo, procurando um elo fraco da empresa, algumas têm, independente do tamanho. E aí, a partir daí, descobrir uma vulnerabilidade. Então, snifar a rede, achar a vulnerabilidade, fazer um movimento lateral, isso ainda acontece bastante. Existem técnicas para cobrir isso? Existem. Mas às vezes a empresa é muito complexa, não adota direito a solução. Implementa direito. Não implementa direito. Isso acontece bastante. Então, existe aí... vai ser sempre a mesma coisa, identificar o elo fraco. O elo fraco pode ser o usuário. Eu não gosto de falar exatamente dessa forma, porque o usuário é um elo forte, né? Mas ele pode também ser o ponto de entrada. Mas lembra que você é o hacker, então você não é o mocinho. Exato. Então, assim, de novo, descobrir o ponto fraco. Existem vulnerabilidades a serem exploradas, e isso, infelizmente, os hackers às vezes são mais rápidos do que as soluções. Mas sempre vai se resumir ao mesmo ponto. Achar o ponto vulnerável na empresa.
que pode ser a pessoa no ponto final, pode ser a rede, pode ser... Por exemplo, já teve um ataque quando realmente estava tendo o boom de cloud, que uma grande empresa financeira americana deixou um bucket público, com os dados públicos. Alguém achou a vulnerabilidade e roubou os dados. Então, sempre vai ser achar o elo fraco. Então, se você negligenciar aquele famoso pessoa, processo, tecnologia, alguém vai identificar aquilo. E se eu fosse um hacker, minha prioridade seria achar onde está o elo fraco. Quantas técnicas, se vai ser bot, se vai ser inteligência artificial... Deepfake é um negócio que eu acho ainda impressionante. Teve um caso na China lá. Esse caso que eu achei clássico, super emblemático. Mas mesmo casos, assim, a NASA já foi atacada porque um hacker snifou a rede e achou um Raspberry Pi ali e roubou dados de projetos. Já teve casos emblemáticos que a gente já viu também de um termostato no aquário que roubam os dados do cassino. Você falou do caso do casamento, né? Já teve um caso que o hacker ingressou na rede de um hotel, chegou nos IoTs das trancas das portas e trancaram todos os hóspedes. E pediram um resgate em cima disso. Então, assim, existe todo tipo possível. Ou seja, não foi nem dados, ali foi pessoas mesmo. Eles sequestraram pessoas através da tecnologia, esse é o principal objetivo hoje, né? O objetivo é, com a popularização da tecnologia para gerenciamento de dispositivo, você começar a hackear dispositivo. Exato. A Defcon fala disso há mais ou menos uns 10 anos. A Defcon, para quem não sabe, é um dos eventos, né, mais... hackers que existe no mundo, não diria que é o mais, porque qualquer hacker aí vai dar um jeito de me explicar que eu tô errado. Mas eles falam sobre ataques a dispositivos há muito tempo, né? Inclusive carros e tudo. E está virando realidade, porque a gente está ficando dependente da tecnologia para tudo. Exato. E tem um ponto adicional aqui, que assim, existe uma explosão de IoTs, né? De 2003, 2023 até 2030, a ideia é dobrar o número de IoTs no mundo. Né? Acho que era de 14 a 30 bilhões de dispositivos. Uau. Não lembro exatamente o número, mas não é só a explosão de IoTs que aumenta a superfície, como a gente mencionou, mas cada IoT tem mais pontos de entrada dentro de cada IoT. Então você pega ali uma TV. Nós pega aqui a TV, beleza, antes era só acesso à internet. Não, hoje ela tem assistente de voz, ela tem câmera, ela tem... E cada uma pode ser um vetor de ataque. Então não é só o número de IoTs, é a quantidade de formas que alguém consegue entrar num dispositivo. Lembro de uma história que você me contou, em que um grande hospital, acho que aqui em São Paulo mesmo, foi atacado através da máquina de ressonância magnética. Né? Então, quem imaginar, né, que no hospital, né, com tanta... O cara vai entrar, né? Você não tem essa visibilidade lá, a pessoa não tem, vai entrar. Tem uma porta IP, a brecha tá ali, ele entrou pela máquina de ressonância. Então, pra gente entender essa dimensão. Eu vi um paper um dia sobre como atacar um marca-passo. Aí. Caramba, aí é perigoso. Parar hein? O coração é difícil. Mas voltando ali, o resumo é isso. Identificar o elo fraco e assim, tem que ter muita maturidade, cultura, para não deixar essa brecha pro atacante. E aí, Paulo, seguindo esse seu raciocínio, a gente sabe que entre 68% e 72% hoje das empresas, elas enfrentam uma dificuldade ali de implementar uma estratégia de cibersegurança, né? Tipo, uma estratégia eficaz, né? Devido a decisões equivocadas de liderança, por exemplo, né? Então, esses erros, a gente vê, né, na maioria das vezes, eles resultam em perdas financeiras significativas, né? A gente... deu exemplo que ainda recente agora, né? Então, com o custo médio de um ataque cibernético, né? Para uma empresa acima de 3,8 milhões, né? Isso de dólares, tá? Na sua experiência, né? Em Microsoft, Forescout agora, qual foi o erro mais caro, né? Que você viu um executivo cometer em relação à segurança? Ou seja, aquele executivo que olha... ali, mas, né, como a gente falou no início, olha para o negócio. Então, na sua experiência dessas empresas que você passou, qual foi o erro que você viu de um executivo e que você dá de exemplo, até para a gente falar, tipo, olha, isso aqui acontece, é muito comum, e esse cara nunca mais, esse executivo nunca mais repetiu isso. Bom, essa é uma pergunta com várias respostas. Eu imagino que você deve ter vivido várias experiências, 4 né? ou 5 dentro disso.
Mas se eu for resumir, né? Algumas delas vai muito para comunicação. E isso, a comunicação, seja do executivo, um CISO com um CEO, seja dentro da própria área de cyber. Mas elencando aqui, pelo menos 2 pontos que eu vejo. Primeiro, o barato às vezes sai caro. Então, às vezes você tá com um budget apertado. Não, vou pegar esse. Eu sei que não é tão bom, mas a conta chega. Então, às vezes não, muitas vezes isso acontece. Existe o lado inverso. Eu quero comprar tudo que é topo, só que não implementa bem. Então, são 2 pontos, são os 2 lados do espectro que eu vejo. Eu vou pegar aqui tudo que é do top, porque se der um problema, eu vou falar que mas era a melhor solução que tinha. Né? Mas, de novo, você não colocou pessoa, processo, tecnologia bem implementada. Agora, você falou o erro mais caro de um caso específico. Quando eu estava na McAfee, tinha esse cliente que comprava coisas do bom, do melhor, tinha ali uma McAfee instalada em todas as máquinas, mas o meu ex-gestor foi lá, e eu volto para comunicação, né? Como um Trust Advisor, a gente foi, olha, legal, você está com tudo protegido, mas olha aqui os seus servidores em Linux, você está sem nada, você está vulnerável aqui. Então, assim, e o Sérgio trouxe muito bem a parte de humanização, de como você chega como um Trusted Advisor, né? Como um integrador, como o NV7, por exemplo, eu sei que traz muito mais valor, mas não quer só a nota fiscal, você quer vencer com o cliente. Você não quer que ele seja invadido. Você não quer que ele sofra as perdas. E eu senti muito isso, né, com o meu ex-gestor, que chegou e falou, olha, você está vulnerável aqui. E ainda era gerido por um terceiro, né, essa parte desse parque. Deu 1 mês, 2 meses, assim, é um caso público de uma perda gigantesca. Né? Obviamente não vou mencionar, porque o ataque não foi mencionado, mas foi um ataque via os servidores Linux. E foi, assim, um prejuízo gigantesco para a empresa. Então, se aquela pessoa tivesse ouvido, aquela pessoa que era, de fato, estava indo como consultora, assim, eu já tenho a base. Eu não tô aqui para empurrar uma coisa, estou preocupado com você. Eu enxergo isso. Então, ele não viu. E isso acontece, às vezes, com uma camada ainda superior, que o CISO faz de tudo para entregar a comunicação de, olha, a gente realmente precisa de um pouco mais de orçamento, porque olha essa vulnerabilidade, assim, na maior parte das vezes o custo de uma ameaça é muito maior do que o custo investido. Assim, isso é em geral. Então, existem esses 2 lados e sempre vai para a comunicação, sempre vai para entender, sempre vai no acreditar no que a pessoa está falando, confirmar, obviamente, né? Porque a gente sabe que não dá para aceitar todos o que falam, mas eu acho que é um pouco disso, assim, acreditar nas pessoas. E o Sérgio trouxe muito bem esse ponto, né? Ele acabou virando um Trusted Advisor, que é um termo que a gente fala muito, um conselheiro para pessoas que acreditam nele, porque ele estava ali com a pessoa, ele sabe o negócio dela. Então, eu acho que essas pessoas têm que ouvir, especialmente quem está com ela. Eu acho que esse foi um ponto que eu vi como um erro que causou um prejuízo bem grande na empresa. Para a empresa, assim, né? A nível de sistemas demorarem meses para voltar totalmente, foi bem grande. Seguindo essa linha, Sérgio, vou aproveitar o gancho da resposta aí do Paulo. Em 2023, né, saiu uma pesquisa, eu confesso que eu não vi, ou se teve essa pesquisa em 2024, mas em 2023 teve essa pesquisa, que 60% dos CEOs, eu achei esse número alarmante até, disseram que não possuem um conhecimento técnico grande ou bastante o suficiente sobre cibersegurança. Mas olha o contraponto. Mas 92, ou seja, de 60, né, para 92 desses CEOs, eles reconheceram que a segurança digital afeta diretamente os negócios, ou seja, tudo aquilo que a gente estava colocando lá. E aí, com esse aumento enorme, né, que a gente viu de ataques aí, entender as implicações estratégicas da cibersegurança, né, por isso que eu estou voltando. Eu confesso que não foi combinado, tá? Porque tem essa pergunta aqui, eu falei da introdução ali, mas acabou que no bate-papo casou, né? Entender que as implicações estratégicas da cibersegurança se tornou essencial, né? Mas o que realmente, na sua opinião, Sérgio, o senhor precisa entender para tomar decisões estratégicas? Ou seja, ele precisa entender mais de segurança,
ele precisa de um conselheiro ali no board que entenda um pouco mais de segurança e consiga traduzir isso ali para, vamos dizer ali, para alta diretoria, né? Seja de um banco, seja de uma empresa de logística, né? Então, o que você acha disso? Assim, o que realmente um CEO precisa entender para tomar essas decisões estratégicas e não se perca ou comprando só o barato, como o Paulo falou, ou comprando só o mais caro. Não, eu quero tudo que está no Gartner, né? Porque tem gente que faz isso. Eu quero tudo que está no Gartner, não ver... Então, eu quero tudo que está no Gartner, não se implementa sozinho. Exatamente. Isso é uma coisa que, assim, chega a ser engraçado. E eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresa que não estava não estava ainda, né, no quadrante mágico do Gartner, né, na área de líder. E eu tinha convicção de que a tecnologia era muito boa. E é muito engraçado, porque você já começa perdendo. E eu disse assim, cara, mas o produto é muito bom, eu tenho certeza. Deixa eu te mostrar. E o Trusted Advisor ajuda nisso, né? Porque se você constrói uma carreira focada em ajudar, quando você fala, de certa forma as pessoas escutam. Então, isso é bom. Sobre a sua pergunta em específico, e ela tá muito legal, porque ela começa a se linkar. Primeiro, eu não acho que o CEO tenha que entender de segurança da informação mais do que ele tem que entender de qualquer outro negócio da vida dele. Uhum. Mas também não tem que entender menos. O grande problema, primeiro, a gente às vezes dificulta, né? Uhum. Então, vamos admitir que a gente tem um certo preciosismo na nossa profissão, né? De querer falar, não, porque você vai ter um ataque de ransomware ransomware é uma palavra tão fácil de falar hoje em dia, mas quando eu escutei pela primeira vez, eu confesso, e eu era técnico na época, eu confesso que eu fui tentar entender tecnicamente e é muito complicado, porque é uma mistura uma mistura de vírus, né? É um malware que se propaga, que faz uma criptografia, que guarda a chave, e assim, tem um nível de detalhe que eu diria que tem pessoas de segurança que não conhecem, né? Se o cara trabalha com governança de SI, ele não vai entender como o ransomware trabalha do ponto de vista técnico, tecnológico, né? E eu posso estar até errando aqui, porque eu também não vivo isso no dia a dia, né? E aí, cada macaco no seu galho ainda funciona bem, e a gente está especializando muito, porque aumentou muito. Então, primeira coisa que eu acho que os executivos têm que entender é que a dependência tecnológica ela é um fato. Ele não consegue hoje operar sem tecnologia. Não consegue. Quando foi a última vez que qualquer pessoa dessa audiência que está nos escutando aqui foi numa agência bancária fazer qualquer coisa? Né? Nossa, tem gente que nunca descontou um cheque na vida. Não sabe nem o que quer, né? Eu não vou dizer que é o Paulo, né? Mas o Paulo ele teve a vida fácil, porque ele trabalhava para a IBM, ele atravessava a rua, né? Manhã só deixava ele ficar no círculo lá, né? Para poder ele estar sempre voltando, ainda pegava comidinha boa. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque o seu cabelo e o meu, Sérgio, entregam a idade, né? Então, cheque, cruzar cheque, descontar cheque, então assim... E assim, mas as pessoas nunca foram. E tem banco muito bom. Eu tenho orgulho de ser um dos primeiros clientes de um desses bancos aí, que ele não tem agência e provavelmente ele não vai ter nunca, né? Até eu vi uma matéria recente que criou localidades para você sentar e discutir investimento e tal, porque a relação com pessoas nunca vai morrer, isso é muito importante. Não vamos entrar também em home office aqui, porque senão aí a gente faz outro. Mas, primeiro, eu não acho que os executivos principais têm que entender de tudo. Mas ele tem que ter uma boa visão do todo. E aí, vamos ser honestos. Quando foi a época que mais nós vimos segurança da informação ser valorizada nesse país? Durante a pandemia. Por quê? Era ataque atrás de ataque, atrás de ataque. Estava na TV. Todo mundo sabe. Vou fazer uma pergunta. Quantos executivos fazem grandes executivos fazem o seu próprio imposto de renda? Ou entende como ele foi feito? Ele delega. Mas ele confia. Uhum. Ele olha, ele entende superficialmente. Então, volta um pouco do que a gente falou. Ele precisa ter pessoas de confiança que levem isso. Sobre estar ou não uma pessoa de segurança no conselho, eu tive muita conversa sobre isso, né? E, a gente tem pessoas incríveis que são conselheiros que estão se formando, que são da área de segurança. E uma das coisas que eu aprendi com eles é que segurança é uma das competências
que ele pode ter, mas o cara tem que entender de finanças pra caramba. A gente tem um amigo em comum, né, Sim. Cássia, que... Posso citar o nome? Claro, deve. Né? O Rodrigo Antão, que para mim é um mestre em vários sentidos, e é um cara que foi empresário e tudo mais, conhece cibersegurança, mas quando ele se posiciona como conselheiro, é um pedaço pequeno. E aí a gente pega esse pedaço pequeno para um cara que veio da área. Da área de segurança. A gente proporciona isso para o executivo. O executivo ele precisa ter uma nuance. Ele precisa saber que a empresa está sob risco. Mas o que isso vai impactar o negócio dele de verdade? Essa é a principal mensagem. Ele precisa saber que aqueles computadores são responsáveis por manter tudo aquilo e que se ele perder, o tempo de recuperação disso vai custar tanto. Não existe, não existiu e não existirá ROI em segurança de informação. Existem achismos. Como não existe o quanto... Eu amo ciclismo. Já paguei vários anos de seguro de bicicleta, que graças a Deus eu nunca precisei. Já paguei, talvez com seguro? Já mudei a minha estratégia? Já. Porque a gente sempre mede o risco. Eu tenho uma bicicleta que eu só uso em trilha. O risco de eu ter ela retirada de mim numa trilha é muito pequena. Sempre que eu faço esse trajeto em grupos. Eu pedalo em grupo, eu faço transporte em grupo. Aí eu tenho o seguro do meu carro, que o seguro do meu carro, se tiver um acidente com a bicicleta que está sendo transportada, cobre. Então, eu fiz o estudo básico de uma gestão de risco decente. E aí, a minha bicicleta urbana, que eu vou lá para a ciclofaixa, onde a gente sabe que tem um potencial de violência maior, ela tem seguro. A de estrada, a de terra não tem. Não tem. E a de estrada tem. Por quê? Porque eu pedalo sozinho. Então, o meu nível de risco aumentou. E o que é que eu entendo de bicicleta? O que é que eu entendia? Que especialista? Então, tudo isso na vida, você tem que entender para o meu negócio. O que é o meu negócio? Eu quero pedalar. E a partir disso, eu comecei a estudar, eu comecei a aprender sobre o ciclismo, sobre as técnicas, sobre os componentes, sobre isso e sobre os seguros. Então, onde é que eu quero chegar para voltar para o que você estava? Ele precisa conhecer o mínimo, mas ele precisa ter pessoas boas. E precisa, no conselho, sim, ter alguém que consiga explicar para eles risco. O grande ponto é que as pessoas estão confundindo. Segurança não é a coisa mais importante para o negócio da empresa. Pode ser para a gente. Uhum. Para mim porque vivo 100% disso. Para você que vive 100% disso. Mas para uma empresa, né, a empresa que faz, né, essa caneca aqui, a segurança, a tecnologia é uma parte importante. Só que a tecnologia, como eu comentei antes, ela se divide em várias coisas. Infraestrutura, aplicações. E segurança, ela permeia tudo isso. A informação, ela tem uma visão. Aumentou? Sim. Aumentou a necessidade? Sim. É importante ter um conhecimento? Sim. Vamos criar informativos. Vamos criar mecanismos de gerar conhecimento. Vamos fazer parceria. Vamos parar de achar que a gente é melhor do que o que a gente é. Então, eu acho que está faltando humildade na nossa profissão. Então, antes da gente perguntar o que é que falta no executivo, vamos perguntar o que falta na gente. A gente precisa ser mais humilde, entender o nosso papel e ser mais parceiro das áreas de negócio e ajudar elas na jornada. A gente já melhorou muito, porque antigamente o cara de segurança era o cara que dizia sim e não. Uhum. Isso acabou. Né? Todo mundo fala de segurança para o negócio. Ótimo. Sim. Beleza, entendeu o negócio. E chegar na mensagem. Ah, mas eu gostaria de falar com o senhor. Vaidade. Vamos deixar de ser vaidoso. Uhum. Com quem? É o CFO que eu tenho que falar para poder mandar a mensagem? Não, é o CFO, é a pessoa de legal, que também é uma pessoa que está lá conversando. Fala com 5 grandes executivos, mas você consegue levar sua mensagem. Não queira aparecer para aparecer. Todos eles, se você fizer a conscientização dos principais executivos que estão naquela reunião do board, você vai estar. E claro, vai ter empresas que têm uma necessidade maior, como o setor financeiro, de ter uma presença maior de risco, fraude, né, e tecnologia de segurança, aonde o conhecimento mais profundo em cibersegurança vai existir. Mas quando a gente para ver no total, não é exatamente a gente que vai resolver. Mas você pode se fazer aparecer sem aparecer. E aí, Cássia, as pessoas esquecem de um item muito mais importante, um item muito importante. Às vezes, quem não aparece é uma das pessoas mais importantes na empresa. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. E quando você tem, né, para quem trabalha no escritório,
Todo dia você chega e encontra sua mesa arrumada, seu escritório limpo, seu banheiro organizado. Isso tem uma área administrativa muito importante que está funcionando. Você quer ter o expense pago na hora, você quer ter tudo que você faz na vida, tem áreas que são extremamente relevantes. Elas não estão no board, mas elas são importantes. E nem necessariamente o CEO precisa saber como é que é o processo de arrumação do escritório. O CEO ele precisa chegar lá, encontrar a mesa dele arrumada, ele precisa ter a agenda dele organizada, ele precisa que o carro, como executivo, tenha que o processo de segurança dele, física, estamos falando de empresas grandes agora, isso vai acontecer. Isso tudo funciona, porque tem áreas que não necessariamente têm a necessidade e ou vaidade de estar fazendo parte de um nível acima do que deveria. E aí tem um ponto aqui, né, que você falou, né? Você chega no escritório, a mesa está arrumada e às vezes, né, o CEO, o CISO só vê isso, né? Mas eu acho que nem todas as empresas, né? E aí eu adoro fazer analogias, né? Eu só tinha as coisas arrumadas quando eu morava com os meus pais. Depois disso, se eu sair com um prato na pia, né? Eu vou voltar com um prato na pia. Então, eu acho que a gente pegando esse gancho desse exemplo que você deu, então assim, tem empresas que não vão precisar, mas tem empresas que não estão arrumadas porque não moram mais com seus pais ou o que seja, que vai precisar de um Rodrigo Antão, né? Que a gente sabe, né, quem é essa pessoa no mercado de São Paulo, um cara incrível, né? Que assim como você me ajudou muito nessa empreitada aqui de São Paulo, mas tem casa que tá bagunçada. Muito. Né? Então, acho que a sua colocação assim, foi muito pertinente. E aí eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem das perguntas, porque como as coisas foram linkando... Paulo, porque aí eu acho que agora, Sérgio, entra numa questão de organização, e aí a gente vai entrar num tema agora, que é a parte de regulamentação que você falou ali no início, né? E, Paulo, a gente tem muitos clientes em comum, né? Nós vamos em muitos clientes e a gente vê muito essa questão ali junto com a Forescout, né? Então, ano passado, isso é uma pesquisa também recente, né? Então, em 2024, o número de regulamentações, né, de segurança cibernética, ela aumentou muito, né? Ela aumentou muito mesmo. Então, com mais de 60 novas leis, é muita lei, né? É muita lei. Sendo implementadas aí globalmente, né? Embora a gente saiba que essas normas aí elas sejam essenciais, a falta de entendimento dessas normas e como implementá-las, porque a gente está falando aqui de implementação de tecnologia. Mas, Paulo, em quantos clientes que a gente já foi que está ali tentando uma LGPD, que está ali e não consegue, não sai do lugar e pergunta para a gente, você conhece alguma empresa que pode me ajudar a fazer isso? Né? Então... e quando isso não está implementado, a gente sabe que essas empresas elas têm uma multa, né? Tem um negócio severo ali. Então, o que você acha que um executivo desse, né? Olhando ali um executivo de pequena empresa, média ou grande, né? Precisa saber, né? Para garantir essa conformidade sem comprometer a segurança. Perfeito. O Sérgio já mencionou um pouquinho disso, né? Do checkbox. Primeiro, eu mesmo tenho tomado um susto com tanta regulação, quando eu entrei na Forescout, eles geralmente têm os treinos, né, os treinamentos, e teve um de certificações e regulamentações, e inclui alguns americanos também, né? E assim, eu fiquei abismado no número, e assim, tem os específicos de OT. É claro, tem aqueles conhecidos, LGPD, tem aqueles de vertical, que é o Bacen, o RIPA, e você vê que... No passado lançaram o DORA. Esse eu não tinha visto ainda. E a questão ainda. assim, quando você... Eu também não, tá? Então, depois você explica pra gente, Sérgio. Mas, assim, só complementando, né? Quando a gente tá começando a entender LGPD, regulamentação, aí vem mais 60, aí vem mais 30, aí vem mais uma que eu não... E eles se transformam. O NIST agora é o NIST 2.0. Então, seja livre Kindle pra gente poder entender tudo. Porque quando você tá terminando um livro, surge o DORA. Sérgio, não tem dentro o que é o DORA. Então, assim, depois você vai falar pra gente. Mas continua. É isso. Acho que o ideal é você se apegar a alguns. Vou me apegar aqui ao ISO, ao NIST, ao CIS. Não vou dominar o mundo. Tem 2 pontos aí. Um deles não pode ser um checkbox. Né? Existe, infelizmente, tem alguns clientes que... preciso dessa solução aqui para eu atender certa regulamentação. Aí vai lá, compra mais barato, dá um check e vida que segue. Isso acontece bastante.
Então, assim, a parte de conformidade... Só para dizer que tá ali, né? Que tá ok, não ter multa e isso. Eu vou comprar ali um DLP, vou botar ali cartão de crédito, CPF e vida que segue. Não faz processo, não faz nada. Acontece bastante. Então, assim, conformidade e segurança não são sinônimos. Então, assim, primeiro a gente tem ali uma série de regulamentações. É preciso entender? É preciso entender. Mas se você pega... a maioria deles eu não conheço todos, obviamente... Mas todos eles falam um fundamento muito parecido, né? O fundamento de detecção, de proteção, de hardening, de conscientização. Se você pega ali, todos falam uma coisa parecida. Uns mais dedicados, né? Como uma LGPD, que é propriamente para dados. Mas eu acho que o executivo tem que ver é não só o check do compliance. Ele tem que ver se aquilo está propriamente... sendo implementado na empresa. Que aí sim a gente não está falando de conformidade, a gente está falando de segurança. Então é Perfeito. um passo, eu diria que é um norte para você chegar num plano de maturidade razoável. Né? Então é um pouco do que eu enxergo para essa parte de conformidade versus segurança. E Sérgio, a gente, né, assim, pegando um pouco do gancho dessa resposta aí do Paulo, segundo a CISA, muitas empresas, elas cometem, né, esse erro aí de tratar a conformidade como uma norma ali de tarefa única, né? Vamos dizer assim. Então, quando na realidade isso tem que ser um processo contínuo, né? Então, assim, não é só dar o check, né? Tem que ser um processo contínuo mesmo. Então, esse tipo de abordagem errada, né? A gente tem visto que tem levado as empresas à falha, né, em proteger dados críticos, né? Então, a gente teve um ataque aí a um banco agora, recente, né, em que vazou nome, CPF, telefone, nome de pai, de mãe, né? Então, todo mundo acompanhou isso daí. Então, né, falando de não atenção, eu não gosto de usar a palavra erro, né? Mas falando de dar o check, de fazer rápido, da falta de atenção, vamos dizer assim. Então, eu vou substituir a palavra erro por falta de atenção, tá? Então, qual a falta de atenção mais comum que as empresas cometem ao tentar cumprir, como o Paulo falou, essas regulamentações de segurança? É engraçado porque... É engraçado e bom porque segurança ela meio que se completa, né? Tudo vem do processo. Você começa dos ataques, que já foi comentado. Os ataques, eles estão crescendo em complexidade, estão crescendo em quantidade, eles estão variando, né? Então, você pega relatórios aí, a Picos lançou no início do ano o Red Report, né, 2025, onde fala especificamente dos principais ataques, e ele diz que os principais ataques, né, existe um framework, e aí, mais importante, na minha opinião, que regulamentação, é o framework, porque quando você implementa frameworks como NIST, que você comentou, e outros, você já vai entregar várias coisas de uma regulamentação que você nem tinha adotado depois. E aí você depois vai observar o específico. Então você tem que sair do geral para o específico. E aí, nesse relatório, ele fala assim, a maioria dos ataques cobriram 10 técnicas. Ou seja, de todo um MITRE que tem, não sei quantas táticas, técnicas, procedimentos e tudo, tem as 10 principais que cobrem mais de 80%. E aí... o grande ponto e aí tem várias ferramentas que você faz, gestão de vulnerabilidade, que olha para um aspecto. Mas, por exemplo, né, você pega o que a Forescout faz. Além de muita coisa, ela olha o risco daqueles dispositivos que estão interconectando informação. Né? Então, se você vai de um canto para outro e ele está vulnerável, ele também pode ser um ponto de falha. E como é que as empresas vão saber disso? E aí volta aquilo que a gente comentou, know your business, né? Conheça seu negócio, entenda o seu negócio e como ele funciona. Então, todas essas soluções, elas são muito boas. Qual o grande ponto? A gente falou, estamos muito dependentes de computação. Então, hoje eu tenho coisas rodando na nuvem, coisas rodando on-premise, eu tenho usuários acessando de diversas formas, com várias tecnologias que podem estar em nuvem, podem estar local, acessando diversos dispositivos. Isso tudo a gente chama de ativo.
tem uma palavrinha para isso. Usuário é ativo, grupo de usuário é ativo, dispositivo físico é ativo, dispositivo de rede é ativo. E todos esses ativos, eles possuem vulnerabilidades. Então, quando você começa a elencar todos os ativos, todas as vulnerabilidades, e você consegue entender o seu negócio, conheça seu negócio, você consegue priorizar. E a partir de um processo de priorização, você consegue validar qual daqueles elementos eles estão suscetíveis a ataques. E a validação é um item muito importante. Por quê? E aí entra o grande problema, que não é o erro, mas é a falta de capacidade que você tem de manter o seu ambiente atualizado contra novos ataques da mesma forma que eles são gerados. Então você precisa começar a ter, primeiro, você já tem as informações. Você já sabe o que o seu negócio faz, muitas vezes. Se não, é algo que você consegue fazer. Você tem os frameworks que você consegue implementar que vai melhorar uma capa. E aí, em julho de 2022, o Gartner lançou um novo framework, que é a junção de tudo isso que eu acabei de falar. Chama CTEM. Infelizmente, uma sigla que quer dizer Continuous Threat Exposure Management, que basicamente é gestão de exposição e ameaça de forma contínua. E você usou a palavra contínua, né? E o grande ponto é, quando você vai comprar uma solução, você vai adquirir uma solução, ela entra numa prioridade. Você investe muito tempo de equipe, tudo mais no projeto, para justificar essa solução. Você cria mapa, você vê, ela é importante para você. Uma vez que essa solução ela foi comprada, ela foi adquirida, ela entra no que a gente chama de ambiente produtivo, ambiente de operações, junto com vários outros projetos. E o grande ponto que a gente vê, primeiro, essa área está sobrecarregada. E falta para eles, muitas vezes, treinamento, framework. Infelizmente, o lado humano volta, né? Treinamento e melhores frameworks. Quando você começa a colocar isso tudo e você consegue trazer o resultado que eu faço de análise de vulnerabilidade que eu tenho das diversas ferramentas, Forescout, da ferramenta de gestão de vulnerabilidade, do próprio Active Directory, de outras ferramentas, de outras interfaces, e você consegue validar isso, você consegue dizer para onde você tem que começar. Porque não dá para resolver tudo. O armário que foi trancado lá para poder as pessoas não terem acesso às roupas do casamento e talvez até outras coisas importantes, ele tem diversos pontos de falhas, mas qual deles eram exploráveis? Qual deles eu preciso priorizar? E tudo isso vale, né, da adoção de processos. Então, o CTEM não é algo que eu faço, ele faz. Na verdade, todos nós estamos fazendo, hoje em dia, de alguma forma. Né? Não é uma coisa que eu, enquanto Picos, hoje a gente tem visto, você tem falado com alguns outros vendors dentro do seu ecossistema que tem trazido isso. E provavelmente esse podcast vai sair antes da RSA Conference. E eu diria, né, para essa audiência, preste atenção nisso. Conversem com os seus Trusted Advisors e vejam como vocês vão para uma jornada. Porque, ao fazer isso, você já vai entregar muito do que você precisa de conformidade para regulamentações atuais e futuras. Por quê? Porque você tendo um programa contínuo de gestão de ameaça, você vai começar a ter exposição, né, que se utiliza, você vai ter. E a RSA Conference, né, tô adivinhando chuva, vai ser um dos principais tópicos desse ano, né? Se eu tiver acertado na previsão, me convidem para a gente celebrar meu aniversário que vai ser lá. E me visitem também, né, para a gente trocar uma ideia e eu trazer uma visão não só de produto, mas uma visão de quem tem estudado, né? Eu gosto muito de sair do máximo para o mínimo, né? Do macro para o agora faltou a palavra, né? Mas de ver o ambiente macro para o detalhe, né? Do macro para o detalhado. Hoje eu trabalho com soluções que têm evoluído bastante, que ajudam a endereçar isso. Mas o mais importante é entender qual é o problema. Porque quando você entender o problema, você vai entender, conhecendo o seu negócio, e aí eu posso ajudar, mas a decisão, que caminho você vai poder tomar dentro das diversas opções que existem hoje dentro do mercado.
Gente, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente vai conversando aqui, né? E vocês Conversa aí não veem, boa. mas tem um relógio aqui que a gente fica olhando. E tem a Super Cíntia que daqui a pouco tá com a folhinha ali. 5 minutos, 4 minutos. Eu já sabia que ela ia fazer isso. Eu vi ela pegando a caneta. Deixa eu mas, anotar, mas eu quero terminar com vocês com uma pergunta. E é um tema que eu tenho gostado muito de discutir. Eu quero a resposta dos dois, que é sobre inteligência artificial. Eu vou ser polêmico nessa. Skynet. A inteligência artificial, ela está sendo plenamente adotada, a gente sabe disso, né? Tá aí, veio para ficar, não é mais um filme de ficção científica, né? Não é um Blade Runner da vida. Blade Runner não deve ser da sua época, acho que talvez da época do Sérgio, assim. Saiu uma versão nova. Eu vi, mas eu gosto da clássica lá atrás ainda. Ele viu. Então, ele é aquele cara que vê os filmes quando vem as edições atuais. Então, a inteligência artificial, ela vem sendo usada amplamente, no né? outro, você sabe. E adotada em soluções de segurança, né? Então, mas também, então assim, tem o bem e tem o mal, né? Então, do mesmo jeito que a Picos usa IA, do mesmo jeito que a Forescout já tem usado, ela tem sido utilizada por cybercriminosos, né? Fato, né? Esse exemplo do banco que você deu da China para mim, é um dos mais clássicos, assim. E aí, 46% das empresas hoje já utilizam IA, né? Para monitorar atividades de cibersegurança, atividades cibernéticas. Mas essa mesma tecnologia também pode ser usada contra essas empresas, contra a Picos, contra a Forescout, contra a NV7, contra os nossos clientes, né? Aí é polêmica porque eu quis jogar essa pergunta para ouvir de vocês ali de forma rápida e resumida, que é o seguinte. A IA, ou seja, a inteligência artificial, será uma solução ou um novo vetor de ataque na segurança digital? E por que eu estou falando isso? Teve um evento recente agora, eu não vou lembrar o nome, mas eu prometo voltar com vocês, que teve uma especialista, né, de IA, especialista de cibersegurança americana, em que ela fala que a IA já está tomando uma vida própria, né? Então, o negócio está indo muito além ali do que a gente vê. Então, qual que é a opinião de vocês de uma forma breve sobre isso? Você acha que a IA vem para agregar valor para as nossas tecnologias, para a segurança, para o que a gente faz pelos nossos clientes, numa porcentagem maior? Ou vocês acham que a IA é mais um vetor de ataque? Paulo, deixa eu começar com você. Bom, primeiro vou responder para o sentido da tecnologia para o nosso mundo, né? Que se eu for para a vida, para as próximas gerações, aí vale para a cerveja no Sampasec daqui a pouco. Mas são para os dois lados, né? Eu acho que, de novo, sempre foi uma corrida, né? O atacante, o mercado de cyber. Sempre teve aquilo. Enquanto a gente dorme, o atacante continua evoluindo. Então, acho que eles estão se apropriando muito bem dessa parte de inteligência artificial para modernizar os ataques. Então, ao mesmo tempo, tem muitas soluções de mercado que vêm colocando inteligência artificial. Eu acho que não no mesmo nível. Eu acho que o atacante hoje está à frente nesse sentido de uso de inteligência artificial de uma forma a ataque contra a defesa. Mas é o que você falou. Chegou para ficar. Eu acho que vai ser muito usado para explorar, justamente como eu mencionei, para explorar vulnerabilidades. E assim, você colocar uma máquina que é inteligente, que vai fazer algo que nunca foi feito antes para identificar vulnerabilidades, a gente tem que ter algo tão forte quanto para fazer a defesa. Então, assim, vai ser para os dois lados. Eu tô fazendo a resposta conservadora, porque já que ele falou que vai Sérgio, trazer a polemização. Resumidamente, o que você coloca? Eu vou ser polêmico, que eu vou meio que um pouco discordar, Paulo. Primeiro, assim, a inteligência artificial, na nossa profissão, ela já é utilizada há muito tempo. Eu notei isso quando a gente falava de Behavior Analytics, né, há um tempo atrás, né, que estava ligado nos CIEMs. E o grande ponto é que ele precisa de computação. Ele precisa de recurso computacional para poder rodar bem. Esse relatório que eu mencionei,
uma das coisas que a gente identificou é que os ataques, os grandes ataques, as grandes campanhas de ataques, utilizando inteligência artificial, ainda não chegaram. O que me faz dar uma leitura um pouco nebulosa. Então, por isso que eu falei que eu discordo um pouco, porque assim, os ataques, eles ainda não chegaram na inteligência artificial. E por quê? Porque esses grandes grupos de atacantes, né, Medusa, eu posso estar errando os nomes de novo, eles ainda estão ensinando a inteligência artificial de como fazer os ataques, de como ela vai mudar durante o processo do ataque, identificar que um contra-ataque está acontecendo, e tem muito a ver com essa parte do stealth. Então, a minha visão é que nós estamos ainda cegos sobre o potencial, porque quando vai vir realmente para derrubar. Não vai vir como veio o DDoS. A gente não estava preparado para o DDoS. Sim. E o que foi o DDoS? É o que a gente vai ver, o aumento da computação. O que o DDoS fez? Ele pegou vários computadores que conseguiram se conectar, utilizando algum mecanismo de tecnologia, e posicionaram o ataque numa direção só. Isso pararam grandes empresas no mundo inteiro. E aí vieram as tecnologias e soluções. E no final, a IA, na minha visão, ela vira o que a gente está vendo. A IA ela vai crescer muito com a computação quântica, porque nós vamos aumentar a capacidade computacional, e com isso nós vamos criar mais soluções que vão criar mais problemas, que vão fazer com que a gente crie mais soluções, que vai aumentar a nossa capacidade computacional, que vai trazer novos problemas, porque isso é um jogo que não vai acabar nunca. É o que o Paulo falou, né? A gente vai estar sempre nessa corrida aqui. Uma hora a gente na frente, outra hora eles. E nessa corrida é a parte que eu concordo com você. Nós vamos perder sempre se a gente não tiver organizado, se a gente não tiver tudo aquilo que a gente já comentou aqui. Entendimento do seu negócio, priorização, uma visão clara, objetivo e, claro, conscientização de todo mundo para isso. A IA como uma ferramenta para eu utilizar, eu diria para você, ela ainda está imatura. Se nós usarmos, se a gente que quer, vamos pedir para fazer uma foto, vamos pedir para fazer isso, a gente ainda não está recebendo a resposta dela que a gente gostaria, porque ela ainda está aprendendo. Sim. E é isso, é inteligência sendo colocado. A gente vai ver uma evolução, sim. Eu vejo a evolução nos ataques, mas eu não acho que eles devem estar ajudando. Onde é que a IA está ajudando muito? Desenvolvimento. Tá. Para poder desenvolver os novos ataques. Mas para ser usado no ataque, ainda é uma estrada que vai acontecer. E quando acontecer, prepara para algumas noites sem sono. Algumas Hoje meses, a gente está na ponta do iceberg ainda. O próximo ransomware, o nosso próximo wave. Né? A última onda foi o ransomware. E a próxima onda, primeiro foi o DDoS lá atrás, depois o ransomware. E agora. E aí vai ser o dia que o CEO vai voltar a lembrar da gente de novo. Foi bom você ter terminado dessa forma. Gente, que bate-papo incrível, assim, é sempre bom estar com vocês, né? A gente tem uma relação aqui fora de estúdio e conversar com vocês é sempre, para mim, um grande aprendizado. Então, Paulo, obrigada por trazer todo esse seu conhecimento. Sérgio, meu amigo querido, também, né? Duas pessoas que fazem parte da vida da NV7, né, e que está construindo a NV7 e a Bit, né, e o podcast, né, Bit a Byte da NV7. Então, vocês viram o início, né, a ideia, a criação desse podcast. Então, estou muito feliz de ter dois grandes amigos aqui comigo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria também agradecer demais, não só o convite, mas também parabenizar pela iniciativa, porque, de fato, é trazer uma coisa diferente, conteúdo, trazer essas estrelas do rock do nosso mercado. Estrelas do rock do nosso mercado. E também, né, reforçar o agradecimento à Cintia. Tá ali, não vai aparecer, mas ela tá ali. Foi uma excelente organização, tudo, assim. Parabéns Obrigada. De verdade. A ideia desse podcast, né, Paulo e Sérgio, é realmente a gente trazer conhecimento, trazer essas informações, esses dados que são relevantes, mas de uma forma que seja de simples entendimento. Né? Eu acho que o mais importante é isso. Então, é essa audiência, esse executivo, esses empresários do qual eu falei nessa palestra, entenderem de uma forma simples o que é segurança, o que é regulamentação, o que é importante. Então, acho que a ideia é isso, né? E trazer amigos, acima de tudo,
né? Para que a gente possa brincar, para que seja uma coisa realmente leve. E aí a gente não vê o tempo passar, né? Quando você vê o tempo acabou, eu tô aqui acelerando. Cíntia com encerra né? ali. Então já aparece. Não existe um bike sem se passe pelos 8 bits. Isso. Vamos lembrar disso para quem não conhece. O Paulo, ele viu Star Wars na sequência de 1, né, a 7. Ele não viu na sequência que foi lançada, mas tudo bem. O pessoal que é novo, que não sabe que um byte é a conjunção de 8 bits, é isso. Né? Bem-vindo ao mundo binário. Né? E, Cássia, a gente aprende muito com você. Muito mesmo. Obrigada, meu amigo. Você realmente construiu e constrói coisas com esse lado humano e naturalmente. Né? Fazer a NV7 é uma referência hoje no nosso país. É uma referência na minha vida pessoal. E quando eu falo isso, estendo à minha filha, Bruna. Né? Ela sabe quem é a NV7, sabe quem é a Cássia, sabe quem são várias pessoas da NV7. Ela só não gosta quando eu roubo o japonês dela, que ela compra. Aí fica ruim. Fica ruim. E assim, parabéns Obrigada, a vocês. Você começou, né? Primeiro foi fantástico, com 2 pessoas incríveis, que eu posso... hoje a gente tem no Sampasec fazer homenagem às mulheres. E, como diria meus amigos do TechSec, vou fazer aqui vou brincar, mas que momento você fez de lançamento. E aí você traz um conteúdo. Podcasts existem e uns não excluem outros. Exatamente. Mas você trouxe conteúdo relevante. Eu me sinto honrado, né, de estar trazendo aqui mais um assunto novo, mais, assim, a cabeça fica doida, porque a gente tem que trazer coisa nova. E você está fazendo isso, você está trazendo uma dinâmica nova, pensando no executivo, pensando no dia a dia, não olhando para o produto e trazendo um pouco do que a NV7 é para um podcast, né? E parabéns você, parabéns a NV7 como um todo. Obrigada. Cíntia. Se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje é que cibersegurança não é mais um problema do setor de TI, né? Isso a gente falou. Então, é um problema de negócio, né? Então, os CEOs, os executivos, eles precisam se envolver, né? Para a gente poder não ter que pagar um alto preço depois, né? Então, obrigada mais uma vez pela essa conversa incrível e espero que a gente tenha conseguido transmitir o recado, né? Que a gente trouxe, né? Nesse episódio de hoje. E só para finalizar, a ideia do Bit a Byte não é falar de produto, não é falar de tecnologia, mas é falar, né, dessas tendências, dessas legislações novas e o que a gente pode fazer, né? O que a Picos pode fazer de diferente no mercado, o que a Forescout pode fazer para ajudar e como é que a NV7 pode integrar tudo isso. Meus amigos, que prazer. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos. Espero que vocês absorvam esse conteúdo, né, acima de tudo, e até o próximo episódio. Obrigada.